crianças! Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Karen e nesse vídeo nós vamos trabalhar novamente com o nosso tapetinho. E eu tenho uma novidade para contar para vocês. Esse tapetinho, ele também é conhecido como QVL, que é a sigla para quadro valor de lugar. É um quadro que nós podemos usar para perceber o valor que os números têm, dependendo da ordem em que ele estiver situado. Unidade, ele vai ter um valor, dezena, outro, centena, outro. Olha só, se pegarmos aqui o algarismo 2 e colocarmos aqui na ordem das unidades, eu tenho duas unidades que eu posso representar aqui com material dourado com 2 cubinhos. E se eu pensar em uma situação real, eu posso dizer, por exemplo, que eu tenho 2 maçãs, por exemplo. Agora, se eu mudo o algarismo 2 para a ordem das dezenas, eu não terei mais somente 2 unidades. Agora eu passo a ter 2 dezenas. 2 dezenas que eu represento com 2 barrinhas. 10 mais 10, 20. E aí eu posso ocupar aqui a ordem das unidades com o algarismo 0. E eu vejo que o valor do número 2 mudou quando eu mudei de ordem. O 2 agora vale 20. Se eu mudar mais uma vez o 2 de ordem, colocá-lo agora na ordem das centenas, eu não terei mais somente 20 maçãs. Agora eu terei 100, 200 maçãs, 2 centenas. E se eu ocupar aqui a ordem das dezenas com algarismo 0, eu poderei ver que o valor do 2 mudou mais uma vez. Quando eu passei para a centena, o 2 passou a valer 200 unidades, ou na situação que eu falei, 200 maçãs, ok? Vamos então representar um número que eu trouxe aqui para vocês, para que a gente possa entender esses valores. Por exemplo, no número 245. Todo número que nós encontrarmos aí no nosso caderno, nos livros, em qualquer lugar, cada um desses números, eles estão organizados, situados em uma dessas ordens, ou outras ordens também, crianças, porque nós temos mais ordens maiores que essa que estudaremos depois. Mas este número aqui, ao olhar para ele, eu sei que o último número, ele sempre estará na ordem das unidades. O 4 aqui está na dezena e o 2 está na centena. Quando eu olho para o número assim, eu não consigo perceber que valor que tem esses números, porque eu vejo o valor absoluto do número. Eu sei que aqui é o 5, aqui é o 4 e aqui é o 2, certo? Mas quando eu representar aqui com o material, vocês vão perceber que eles têm valores bem diferentes. Vamos colocar as nossas fichinhas numéricas então, ó. O 5 precisa ficar na ordem das unidades, o 4 nas dezenas e o 2 nas centenas, ok? Então, aqui eu tenho o meu número com valor absoluto. Agora eu vou ver quanto que vale cada um desses números. O 5, representado com material dourado, eu tenho 5 unidades, certo? 4, será que esse 4 vale somente 4? 4 maçãs, 4 dedinhos? Não, porque ele está na ordem das dezenas, então eu vou representar com as minhas barrinhas e no 4 eu tenho 10, 20, 30, 40 unidades, 4 dezenas. E o 2, se ele está na ordem das centenas, eu tenho uma centena, 2 centenas, que valem 100 mais 100, 200.
Então, perceberam que quando eu coloco a representação com material dourado, ou poderia ser com os palitinhos, eu consigo ver o valor deste número, que é o que eu chamo de valor posicional ou valor relativo. Preste atenção na palavrinha posicional. Quer dizer, depende, o valor do número depende da posição que ele está. O 4, ele está na dezena, então o valor posicional dele é 40. O 2 está na centena, o valor posicional dele é 200. Um outro material que nós podemos usar e que você já conhece bem são as fichas escalonadas ou fichas sobrepostas. Estão lembrados? Olha só. Então, aqui, as duas centenas, eu represento com essa ficha maior, que representa a quantidade. Quanto que valem duas centenas? Valem 200 unidades. Ou se eu quiser pensar em dezena, essas duas centenas valem 20 dezenas, ok? E esse 4 aqui, 4 dezenas, eu já disse, já mostrei para vocês que não vale somente 4. Eu represento com a ficha 40. 4 dezenas é igual a 40 unidades. Isto é, dentro de 4 dezenas, eu tenho 40 unidades. Eu tenho 40 cubinhos desses aqui dentro, certo? E o 5, eu represento com a fichinha do número 5, porque eu tenho somente 5 unidades. Certo, crianças? Então, quando eu olho para um número assim, ó, isolado, esse número, ou da fichinha que eu mostrei para vocês, eu vejo o valor absoluto do número. Aqui tem o 2, aqui o 4 e aqui o 5. Se eu quero saber qual é o valor desse número, quanto que vale esse 4, quanto que vale esse 2, esse 5... Quer dizer, se eu pergunto para você qual é o valor relativo ou o valor posicional deste número, você na hora tem que lembrar do quadro. Você tem que imaginar você representando este número com material dourado ou com as fichinhas escalonadas. Então, novamente, vamos ver qual é o valor posicional do 2. Qual é o valor posicional do 2? Quem lembrou? 200. Qual é o valor posicional ou valor relativo do 4? Quanto que ele vale? 40. E o 5? Vale quanto? 5 vale 5 mesmo, porque ele está na ordem das unidades. Certo, crianças? Compreenderam? Então, agora eu quero ver você usando as suas fichinhas, o seu quadro valor de lugar e o seu material dourado para realizar aí as suas atividades. Tudo bem? Um beijo, até a próxima!